Sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e na admoestação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos na leitura oficial o Salmo 128, onde é intitulado como Salmo da Família, onde a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor será abençoado. A tua casa, a tua família, os teus filhos, a roda da mesa serão uma bênção para a glória do Senhor. O salmista, ele escreveu dizendo que o Senhor faz o solitário habitar em família e liberta os que estão presos em grilhões, mas os rebeldes ele faz habitar em terra seca. E eu sou prova viva disso, porque outrora eu era muito solitário, não tinha esperança de hoje poder ter uma família maravilhosa, e isso é o poder de Deus, é a graça de Deus que faz essas coisas, porque eu não tenho capacidade alguma, meus irmãos, mas o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa força. E a carta aos Efésios, que nós lemos aqui nesta noite, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Efésios, ele traz instruções a respeito instruções domésticas, ele traz instruções para a igreja a respeito de lares, de família, de casas, porque a família, ela é um projeto vivo, criado pelo Senhor, ainda antes do pecado. Ainda antes do pecado, o Senhor Deus, Ele criou a família, e ainda hoje, no mundo em que vivemos, um mundo conturbado, um mundo onde o amor está se esfriando cada dia mais, nós que servimos a Jesus, nós podemos desfrutar de um ambiente saudável dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, porque o sangue de Jesus Cristo, este sangue, ele nos purifica de todo o pecado. Mas para isso nós precisamos tomar uma decisão, e a decisão é obedecer, a decisão é viver e praticarmos os fundamentos da palavra de Deus, para termos alicerces sólidos diante do Senhor. E nós vamos ver que o alicerce de uma casa, ele precisa ser bem edificado, para que essa casa venha a ter uma estrutura firme, uma estrutura robustecida, fortalecida. E enquanto eu li essa palavra lá em casa, o Senhor Deus falou: olha aí, aonde nos versículos que você leu, tem 3 fundamentos para a estruturação de uma família. E aí eu lendo, relendo, e o Senhor Deus falou: prega esta palavra, porque eu vou falar com a minha igreja, vou falar com o meu povo. E deu certo, irmãos. E o irmão, direcionou a oportunidade a mim, não esperava, mas não estava despreparado. Mas o Senhor Deus é bom.
Então nós vamos falar de 3 fundamentos para a estruturação de uma família, para termos lar sólido. Eu falei aqui do alicerce de uma casa, que precisa ser bem fortalecido, para que essa casa não venha cair, para que essa casa venha permanecer de pé. Nós vamos ver que a família também, ela necessita de ter bons pilares. A família precisa de ter boas colunas. A família precisa de ter um bom alicerce para desfrutar de uma saúde nos relacionamentos familiares entre pai e filhos, entre marido e esposa. E estes fundamentos nós encontramos ele em Cristo. Cristo Jesus é o fundamento para a estruturação de um lar, de uma casa saudável, num mundo como esse. Esses dias eu cheguei lá em casa, na segunda-feira, quando eu cheguei do trabalho, meus irmãos, eu senti a presença de Deus de uma forma tremenda, que eu olhava assim dentro de casa, aquele clarão, olhava para as crianças correndo, aquilo, meu coração palpitava, faltava sair do peito, de tanta emoção, irmãos, de quando a gente traz como base para o nosso lar Jesus Cristo, a palavra de Deus, e nós vamos encontrar esses fundamentos na palavra de Deus. E por isso nós precisamos hoje tomar uma decisão de obedecer, de praticar, de querermos realmente viver o que o Senhor tem de melhor para nós. E o primeiro fundamento é o amor do marido pela esposa. O inimigo tem investido de uma forma tremenda nas famílias, porque ele sabe que famílias têm crianças, famílias têm adolescentes, famílias têm jovens, e ele olha isso como um alvo, porque em uma separação, quem sofre são os filhos. E ele oferece muitas coisas, ele oferece a alegria e traz a frustração, ele oferece a felicidade, mas traz a tristeza, ele oferece a vida, mas ele traz a morte, porque somente Jesus Cristo pode dar vida, e vida com abundância. Então o primeiro pilar para uma família bem estruturada é o amor do marido pela esposa. E aqui é onde eu li em Efésios, capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo diz para os maridos: vós maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E quando nós olhamos para a palavra amor, na língua portuguesa ela tem vários significados, mas a Bíblia ela foi escrita originalmente em hebraico, o koiné, hebraico comum, que era falado pelos judeus, pelos gregos. E a palavra amor, no original hebraico, traduzida pelos gregos e trazida até a nossa língua, ela tem alguns sentidos que são muito importantes. E eu separei 4 sentidos, onde fala do amor eros, que é um dos sentidos da palavra amor, transliteratada do hebraico para nós. O amor eros é o amor romântico, um amor entre namorados, mas também a palavra amor, ela tem um significado de filia, que quer dizer amizade, companheirismo. Estorge também é um significado da palavra amor, que quer dizer afeição, afeto, entre pais e filhos. Mas aqui no texto em que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, amai a vossa esposa, ele está falando do amor agape. O amor agape é o amor divino. O amor agape é o amor sacrificial, o amor de Deus para com os homens. Este amor, ele foi derramado em nosso
Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Este amor é um amor agape. Este amor, ele possui alguns sentidos, que são sentidos práticos, que são sentidos de praticidade de vida. E nós vamos ver que um desses sentidos do amor agape é a decisão. Aquele que tem o amor de Deus derramado em seu coração, ele toma decisões. Ele é um amor que age, é um amor que tem compromisso, é um amor que é incondicional. Esse é o amor de Deus para com o povo. Este é o amor de Deus, e que o apóstolo Paulo falou para os maridos: olha, maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Nós vamos ver que estes sentidos do significado da palavra amor, ele independe dos sentimentos. Quem tem o amor de Deus não depende de sentimento para amar. Ele não tem aquele dia que ele acordou capa virada, como se diz por aí, e não ama mais aquela pessoa. Quem tem o amor de Deus não depende de sentimento para amar. O amor de Deus não é o sentimento do homem. O amor que Deus derramou em nossos corações, ele não depende dos nossos sentimentos. Então este amor é um amor decisivo, é um amor que age, é um amor que tem compromisso, e é um amor incondicional. E quando o apóstolo Paulo diz: vós maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja, é com esse amor que Cristo amou a igreja que o apóstolo Paulo está exigindo, inspirado pelo Espírito Santo, que os maridos amem as vossas mulheres. É com amor sacrificial. E nós vamos ver que Cristo amou a igreja quando a igreja tratava ele com indiferença, tratava ele com inimizades. Cristo amou a igreja. Então esse é um dos pilares para fortalecer o nosso lar, o amor do marido pela esposa, um amor que sacrifica pela esposa, um amor que você abre mão dos seus afazeres, abre mão das suas vontades para agradar. Então nesta noite, meus irmãos, eu creio que Deus, ele está falando com alguém aqui, ele está falando com maridos aqui nesta noite: ame a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós vamos ver que o segundo pilar é muito importante, está no texto, é a respeito da esposa, é o respeito da esposa pelo marido. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Éfeso, no versículo 22, ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos, submetei-vos aos vossos maridos, como no Senhor. Nós sabemos que a submissão é um papo de muita discussão. A submissão é um papo de muitos debates, de muitas discórdias. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra. Mas para nós termos um lar bem estruturado, nós precisamos ter fundamentos bíblicos na nossa casa, no nosso lar. E quando a Bíblia diz para a mulher submeter ao marido, no versículo 33 do capítulo 5 diz: a mulher reverencie o seu marido. Essa submissão aqui nada mais é do que o respeito da esposa pelo marido, o respeito que a mulher tem que ter pelo seu esposo, porque isso é agradável ao Senhor. Nós observamos que existe diferença nos lares, só que a diferença do homem e da mulher dentro de um lar não é uma diferença
posicional, é uma diferença funcional. Não é porque o homem é o cabeça que ele é maior do que a mulher. Não é porque tem diferenças dentro do lar que a mulher é maior do que o homem. A diferença que existe entre o homem e a mulher não é uma diferença por posição, mas é uma diferença de função, daquilo que é feito dentro do lar, daquilo que é feito dentro da casa. E o apóstolo Paulo agora está dizendo: vós mulheres, submetei aos vossos maridos. Ele está orientando as irmãs da igreja de Éfeso a procurar o caminho da submissão, respeitar a posição que Deus colocou de líder sobre a vida do teu marido, independentemente de quem seja ele. Aí ele diz: submetei-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então a mulher que não obedece, não submete, não respeita ao marido, ela desobedece a palavra de Deus, ela desagrada ao Senhor. E a mulher que não submete a liderança que Deus colocou sobre a vida do homem, além de desobedecer a palavra de Deus, ela está influenciando os seus filhos a desobedecer às autoridades. Os filhos que veem uma mãe que não submete, que não respeita o marido, essas crianças, elas darão problemas no futuro. A mãe que não respeita a posição de líder do marido, a mulher que não respeita a posição de líder do homem, ela influencia os seus filhos ao mau caminho. E aí começa a dar trabalho para o pai, começa a dar trabalho para professor, começa a dar trabalho para líderes, começa a dar trabalho até mesmo para Deus, começa a desobedecer as coisas de Deus, porque ele vai aprendendo dentro do lar que com os comportamentos da mãe. E nesta noite o Senhor Deus trouxe esta palavra para estruturar o teu lar, para edificar a tua vida, para edificar a tua casa, pois a palavra de Deus, ela é apta para discernir intenções de corações, para discernir pensamento. E os lares nesta última hora da igreja na terra está sendo desfeito, está sendo destruído pelas obras do diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E nessa noite eu creio que as obras do diabo na tua casa, na tua família, está sendo desfeita pelo poder da palavra de Deus. Aquela mão que segurou o irmão Zenir para não se machucar quando caiu da moto, essa mesma mão está aqui. E as mãos do Senhor, elas não estão colhidas para que não possa salvar, mas ela está estendida. Mas talvez os nossos ouvidos estão atravados, mas essa noite que os seus ouvidos sejam abertos. Ele está aqui, ele está aqui, e ele está aqui, está falando que o segundo pilar para a estruturação da nossa casa é a esposa respeitar o marido. O lar precisa ter harmonia, o lar precisa estar em conformidade um com o outro, para que tudo venha andar bem. Então nós vamos ver que o terceiro pilar é a educação dos nossos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, nós que somos pai e mãe, que aqui está, nós temos que tomar muito cuidado para não provocar a ira dos nossos filhos. Mas a Bíblia orienta criarmos na disciplina, na admoestação do Senhor. E aqui nós vamos ver algo muito importante, que existem dois sentidos, dois aspectos que nós pais podemos irar, provocar a ira dos nossos filhos. O primeiro é a falta de educação. A falta de educação do pai e da mãe provoca a ira dos filhos. E nós temos que ter muito cuidado, porque no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 15, fala daquele pai que não corrige os seus filhos. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Então a falta de educação, disciplinar, corrigir os filhos, é dar educação. E a vara da disciplina dá sabedoria. Mas a criança que é entregue a si mesmo, aquele que está sem a educação, ele vem a envergonhar sua mãe. O segundo aspecto que nós provocamos a ira do nosso filho, os adolescentes pararam ali de conversar, muito bom, isso é muito importante. Vocês estão incluídos nesta palavra. O Senhor Jesus tem palavra de vida para a nossa alma, para a sua casa, para a sua família. O segundo aspecto é o exagero na educação. A falta da educação suscita a ira dos filhos, e o exagero na educação também suscita a ira dos filhos. E aí nós vamos ver que em Provérbios, no capítulo 19, versículo 18, diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda ao ponto de matá-lo. Castiga o seu filho enquanto há esperança, mas não exagere ao ponto de pisar no pescoço, ao ponto de matá-lo. O exagero na educação também suscita a ira dos filhos. A falta da educação suscita. O exagero na educação também suscita. Então o que a Bíblia quer nos ensinar aqui nesta noite, para nós que somos pais, para as mães aqui presentes, o Senhor está nos dizendo: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O Senhor está dizendo que a educação dos filhos envolve dois aspectos. O primeiro aspecto, a instrução formativa. Você vai chegar, você vai chamar seu filho e você vai instruí-lo. Ensina ao menino no caminho que deve andar, pois quando envelhecer, ele não vai se desviar dele. Você vai chamar seu filho e vai instruir. Esse é o primeiro aspecto educativo, instrução formativa. O segundo, a disciplina corretiva. O que retém a vara, o que não chama, o que não corrige, este vai suscitar a ira do seu filho. Mas a instrução de informação, essa instrução tem que ser primeiro. Eles precisam saber por que estão apanhando, eles precisam entender, eles precisam ter sido orientados. Porque se eles apanhar sem saber por quê, porque às vezes a gente faz aquele corrigidão, né? Deixa passar um mês, aí no final do mês pega, tanta coisa aconteceu, ele nem sabe por que está sendo corrigido. Mas nós precisamos chegar primeiro, instruir e dizer: não faça. Da segunda, terceira, quarta vez, aí você vai chamar e
vai corrigir com a vara, porque o que retém a vara dos nossos filhos, este filho virá envergonhar sua mãe. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá vitória, nós estamos aqui nesta noite em um culto de família, em um culto onde Deus, Ele fala com o grande, fala com o pequeno, fala com o homem, fala com a mulher, e nesta noite Ele está falando com a igreja do Jardim Alvorada, dizendo: olha, estrutura a tua casa, estrutura a tua família, estrutura a tua casa, estrutura a tua família, porque a bênção do Senhor vai derramar sobre o teu lar, e você será uma bênção. Orai, amanda, candarabra, cai. Ele está aqui. Você verá o que Deus irá fazer no teu lar. Você verá o que Deus irá fazer no seu lar, se a partir de hoje você colocar a palavra de Deus no teu coração e começar a praticar, viver, tomar uma decisão em obedecer o Senhor Jesus. Ele vai lá, Ele vai tirar o impedimento, Ele vai tirar o problema, Ele vai dar sabedoria, Ele vai restaurar o teu lar, o teu casamento, o relacionamento do teu filho com você, com o pai. Deus vai lá e vai abençoar, porque Deus se agrada de família, porque Deus se agrada de família. A família é a maior instituição criada por Deus, e por isso o diabo, ele tenta destruir. Mas nesta noite nós estamos sendo ajudados, nesta noite nós estamos alcançando misericórdia em tempo oportuno. Ai, amando, cantará. Eu já vejo Deus estruturando lares aqui, eu já vejo Deus estruturando famílias, eu já vejo Deus estruturando o pai, a mãe, eu já vejo Deus estruturando aqui adolescentes, crianças, para ser uma bênção, para ser um profeta na casa do Senhor. Nesta noite é noite de nós estruturarmos a nossa casa, porque a nossa casa é o bem maior, a tua casa é o bem maior, a tua casa é bem melhor, a tua casa é o bem maior, é a tua casa que Deus quer habitar, é a tua casa que Deus quer fazer o milagre acontecer, é dentro da tua casa que Deus quer entrar, libertar, curar e salvar, e depois você vai sair de lá cantando o hino da vitória, dizendo: lá na minha casa tem milagre, lá na minha casa tem restauração, lá na minha casa o Senhor salvou um, salvou dois, salvou três, salvou quatro, lá na minha casa Deus tem uma obra linda na vida de alguém aqui nessa noite, e está estruturando a tua casa, está estruturando a tua família, está estruturando a tua casa. Oh, amando, candarabra, oh, deco, palavra sé, decando, rabracanto, rabracai, arabracando, raessé. Ele está aqui, você pode sentir essa presença nessa noite. Ele está aqui, dê liberdade a Ele, é através de você mesmo que Ele vai estruturar o teu lar, é através de você que Ele vai estruturar a tua família. Irmã Rayane, assim diz o Senhor para a tua vida: tenho eu pressa, tenho eu colocado talentos e dom, sobre a tua vida, e eu tenho pressa em te usá-la, eu tenho pressa em te usá-la. Fica tranquila que dos teus eu cuido, eu estou na tua vida, minha serva. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu quero convidar todo mundo aqui à frente, convidar o pastor para fazer uma oração pela nossa família, pela nossa casa. Eu quero convidar todo mundo, vem aqui à frente. Nós vamos orar nesta noite um culto em família, e eu creio que Deus, Ele irá fazer milagres, Ele irá estruturar a tua casa, a tua família. Você verás o milagre dentro do teu lar. Foi Deus que me deu essa palavra e falou: ó, você vai falar
família e por testemunho. Então, Deus tem uma bênção para a sua. Deus tem uma bênção para a sua casa, para a sua família. Deus é maravilhoso e pode fazer coisas grandes. Para a minha também. Para a minha casa também, para a minha família, minha esposa, para a minha filha, para a minha vida. Eu quero que a minha família seja um astro luminoso e que possamos representar o Evangelho de Jesus Cristo. Tão somente representar as ordens do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus e salvação para as famílias que nos assistem. Louvado seja Deus. Por isso é muito bom. Vamos orar um pelos outros. Oremos pela minha família, que eu vou orar pela tua família, por toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Acredite na restauração da tua casa. Acredite na salvação do teu filho. Acredite que Deus pode fazer uma coisa grande. Mas o pregador domingo ele falou o seguinte, domingo de missão: quando o anzol de Deus cai no queixo dele, deixa cravado. Do jeito que o anzol pegar, deixa. Deixa a corda chegar até no último lugar. Na hora de chegar lá, já vai dar um tranco lá e vem com o queixo rasgado, vai ver. Vem pra cá, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar a Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está os teus filhos e as tuas filhas. Aqui está a minha família, a minha esposa, a minha filha, Senhor, que representa, meu Deus, o ministério do Senhor completo nessa congregação. Também aqui está os teus filhos e as tuas filhas, os obreiros da igreja e todos que chegaram. A tua filha que busca, que pede e que quer uma bênção do Senhor. No nome de Jesus Cristo, opera segundo a tua boa vontade. Também, Senhor, libertando na casa, libertando na família, libertando as pessoas, tirando da escravidão, libertando das garras de Satanás e colocando livre para te servir. No nome de Jesus Cristo, que todos possam alcançar a bênção e a vitória. Que as famílias mudem e mudem as famílias. Muda a direção da igreja, mas muda para melhor, muda para a segurança, muda para bem-estar, muda para a alegria, muda para a satisfação, muda para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa a todos. No nome forte de Jesus Cristo, dando noite de paz, no retorno seguro do poder do nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, sejam abençoados e abençoadas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu acredito e eu aceito a palavra de Deus. Deus é maravilhoso para fazer coisas tremendas em nossa casa. Louvado seja Deus. Já voltar só os avisos, nós já vamos para casa.